Olá meninos, tudo bem? Estamos de volta aqui, ó. Agora a gente resolve a questão número 6 da lista de cálculo estequiométrico. Questão da FUVEST, questão muito interessante. Um dirigível experimental usa hélio como fluido ascensional. Você sabe o que é fluido ascensional? Daqui a pouquinho eu te explico, né? E octano como combustível em seu motor para propulsão. Suponha que no motor ocorra a combustão completa do octano. Então aqui, ó, ele já nos forneceu a equação de combustão completa do octano, e inclusive já nos forneceu a equação balanceada. O examinador foi até bonzinho, se bem que reação de combustão é fácil da gente montar, né? Para compensar a perda de massa do dirigível à medida que o combustível é queimado, parte da água contida nos gases de exaustão do motor é condensada e armazenada como lastro. Aqui, ó, armazenada como lastro. O que é isso? Calma que você vai entender daqui a pouco. O restante do vapor de água e o gás carbônico são liberados para a atmosfera. Olha, aí vem a pergunta dele. Qual é a porcentagem aproximada de massa de vapor de água formado que deve ser retida para que a massa de combustível queimado seja compensada? Bom, primeiro, como eu falei para você, você não tem chance nenhuma de resolver uma questão se você não entender o problema. Então, você precisa entender todo esse contexto, entender tudo o que está acontecendo, para que aí você possa querer resolver a questão. Vamos entender isso daqui. O enunciado da questão fala de um dirigível, né? Então, primeiro vamos desmistificar alguns termos aí, ó. Para começar, ele fala aqui em fluido ascensional. Quem é usado como fluido ascensional? Ele usa o gás hélio. Lembra quando a gente falou de gases? Ora, quando você tem um dirigível ou um balão ou qualquer coisa desse tipo, esse balão precisa flutuar, né? E para flutuar, ele vai ascender no ar atmosférico. Então, com o fluido ascensional, ele utiliza o hélio por quê? Porque o hélio é um gás de baixa densidade. Não sei se você lembra que a densidade está relacionada com a massa molar. E a massa molar do hélio, ela vale 4 gramas por mol, que é uma massa molar pequena, por isso ele é pouco denso. Então, se você enche o seu dirigível, o balão dele de hélio, ele vai subir e isso é o fluido ascensional. Então, aqui, ó, o hélio é para que o balão flutue, né? Aí, o que acontece? Imagina o seguinte, você tem aqui o balão todo cheio com gás hélio, vou até colocar aqui, ó, gás hélio, e esse balão, por causa desse fluido ascensional, ele tende a flutuar, ele tende a subir no ar atmosférico. Só que esse dirigível, ele apresenta aqui, ó, um tanque de combustível. Deixa eu colocar um negócio aqui. Vamos imaginar que isso aqui, ó, de vermelho, seja o tanque de combustível. Combustível, concorda comigo que é pesado? Então, o que acontece? Quando você enche o tanque de combustível, esse balão fica mais pesado, ele tenderia a descer. Mas como tem um hélio de fluido ascensional, ele sobe e isso mantém lá um certo equilíbrio. Aí o que acontece? Esse combustível vai ser queimado no motor do dirigível, certo? Quando ele é queimado no motor do dirigível, ocorre a reação de combustão. Veja a reação de combustão. A gasolina, que é o combustível é C8H18, isso aqui é gasolina, né? Ela reage com o oxigênio do ar atmosférico, se transforma em CO2 gasoso e água gasosa. Então, quando a combustão acontece, o combustível do motor está se transformando em CO2 gasoso, que vai para a atmosfera, água gasosa, que vai para a atmosfera, logo o combustível está sendo queimado e está desaparecendo do tanque de combustível. Portanto, o dirigível tende a ficar mais leve. Se ele vai ficar mais leve, a tendência é que o dirigível flutue cada vez mais e vá subindo na atmosfera. Isso pode não ser interessante. Então, o que acontece? Para que isso não aconteça, para que o peso do dirigível se mantenha constante, olha o que ele fala. Para compensar a perda de massa, que perda de massa é essa? Quando o combustível é queimado, né? Do dirigível, à medida que o combustível é queimado,
parte da água contida nos gases de exaustão do motor é condensada. Então, ó, parte da água contida nos gases de exaustão. O que são os gases de exaustão? Os gases que se produz quando o combustível é queimado. Então, parte da água, não quer dizer que ela toda, não. Parte da água é condensada. O que significa condensar? Voltar para o estado líquido. E armazenada como lastro. Quando ele fala armazenada como lastro, lastro é aquilo que faz o dirigível ficar mais pesado e se manter naquela altitude, né? O restante do vapor de água e gás carbônico são liberados para a atmosfera. Aí ele quer saber qual é a porcentagem aproximada da massa de vapor de água formado que deve ser retida para que a massa do combustível queimado seja compensada. Entendeu a questão? Então, a ideia é simples. O combustível queimado deixa o dirigível mais leve, ele tenderia a subir. Para que ele não suba, parte da água que seria produzida é armazenada como lastro. Ele quer saber qual a porcentagem da água que é produzida que é armazenada como forma de lastro. Olha a equação. A equação de combustão da gasolina está balanceada e ela nos conta que 1 mol de combustível, quando queimado, produz 9 mols de água. Dados da equação balanceada, lembra? Palavras da salvação? Pois é. Transforma isso em massa. Qual a massa correspondente a 1 mol de gasolina? Qual a massa correspondente a 1 mol de água? Como é que eu transformo de mol para massa? Calcula a massa molar separado. Então, peraí. A massa molar da gasolina, que é C8H18, dá quanto? Ora, 12 vezes 8 mais 1 vezes 18. Isso dá 114 gramas por mol, né? E a massa molar da água, vou colocar aqui em cima, ó, massa molar da água dá 18 gramas por mol, certo? Então, eu vou transformar 1 mol em massa e 9 mols em massa. Então, 1 mol de gasolina corresponde a 114 gramas, certo? E 9 mols de água corresponde a 9 vezes 18 gramas. Quanto dá 9 vezes 18 gramas? Ora, 9 vezes 18 gramas dá 162 gramas de água produzida. Então, olha o que está acontecendo. Para cada 114 gramas de combustível que é queimado, o dirigível tende a ficar mais leve, são produzidos 162 gramas de água. Veja que produz mais água, a massa, né? A massa de água é maior do que a massa de combustível queimado. Como essa água vai embora para a atmosfera, a tendência é o dirigível ficar mais leve e assim ele flutuar. Então, o que acontece? Para que possa se manter o peso da aeronave, desses 162 gramas, veja, 114 gramas tem que ser armazenado como forma de lastro. E o resto pode ser dispensado para a atmosfera. Qual seria o resto aqui? Ora, 162 menos 114, 48 gramas. Vou colocar assim, ó, para a atmosfera, certo? Então, se você condensa 114 gramas de água dos 162 produzidos, você mantém o peso da aeronave e isso mantém ela na mesma altitude que se deseja. Então, nós precisamos descobrir quanto é 114 em porcentagem dentro de um montante de 162 gramas. Então, vamos lá. Ora, 162 gramas de água, que é toda a água produzida na combustão, corresponde a 100% dessa água produzida. 114 gramas de água, que é a água armazenada na forma de lastro, corresponde a essa porcentagem X. Quando você calcular essa porcentagem X, veja, X vai dar 114 gramas vezes 100% dividido por 162 gramas. Posso simplificar aqui a unidade de massa, gramas com gramas, aí ficou 114 vezes 100 dividido por 162. Isso aqui vai dar aproximadamente 70%. O que significa isso? Ó, a resposta aqui está na letra E, 70%. Significa que quando o dirigível queima o combustível, se ele reter na forma de água condensada 70% da água produzida,
o flutuante se mantém o peso, né? O dirigível mantém o peso, e aí ele mantém a sua densidade. Tudo bem? Ok? Então, espero que tenha entendido. Aguardo você para a próxima questão.